Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Essa é uma frase falada por Haile Selassie em um contexto político na Liga das Nações em 1963. Mal sabia o líder africano que o principal jogador brasileiro da atualidade e um dos principais jogadores do planeta conseguiria fazer reverberar essa frase ainda em 2023. Os amantes do futebol acompanham Vinícius Júnior há muito tempo, não somente nessa temporada. Revelado pelo Flamengo em 2017, Vini teve pouco tempo para jogar no futebol brasileiro, quando foi contratado pelo Real Madrid por um valor até então considerado injusto, e por muito tempo foi zoado por grande parte dos torcedores na passagem que ele teve na equipe merengue. Muitos não queriam ver o maturamento necessário e as ações de jogo de Vini, e todas as ações de jogo de um garoto que não conseguia muito bem finalizar. Tentava fazer uns dribles, firulas, canetas e de alguma maneira tentava ajudar taticamente a equipe de Zinedine Zidane, mas até então o Real Madrid não parecia ter a cara dele. Tanto é que muita gente chegou a indicar para Florentino Pérez, o presidente do Real, que seria o momento perfeito para ser vendido. Só que como o Florentino sempre indicou, o Vini não se vendia nem se trocava, e por isso, com o tempo e maturação necessárias, hoje temos um jogador completo ao lado do Ancelotti. E se você tem críticas a falar sobre o futebol dele em relação a todo esse contexto, até que são válidas. Mas se você tem desprezo, tanto preconceito e racismo para jogar para cima do garoto, não tem justificativa. E é isso que muitos portais, jornais, veículos espanhóis estão tentando fazer: justificar o injustificável. Tamanha barbaridade, crueldade, omissão e tamanhos adjetivos que são os piores possíveis para definir o que Vini tá passando na Espanha. Eis que então veio uma pergunta crassa: será que Real Madrid tá realmente disposto a continuar a ter o Vini Júnior jogando para si? Ou será que o melhor momento agora pro Vini é realmente sair dessa barca toda e tentar, quem sabe, jogar a Premier League? Por isso que você vai ver agora o que Jürgen Klopp falou sobre Vini Malvadeza. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos ao ponto. Era apenas uma segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. Faltava apenas um dia para o Liverpool enfrentar o Real Madrid pela UEFA Champions League, lá na época do Carnaval. O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, saiu em defesa do atacante Vini, grande destaque da equipe rival. Na época, os casos de racismo perante o Vini já estavam circulando a todo vapor, e muitos espanhóis não tinham nem pena nem necessidade disso, de realizar tamanhos ataques tão covardes, cruéis e vis e baixos pro Vini. Para o alemão, naquela época, nada justificava as ofensas racistas, as manifestações de ódio e a violência que o brasileiro vinha sofrendo nas últimas partidas da equipe merengue na La Liga. Klopp afirmou que não vê Vini Júnior como um jogador provocador e tinha feito elogios aos montes ao atleta adversário, chegando a chamá-lo inclusive de uma lenda. Qual é a pergunta? Que ele estaria fazendo algo em campo que pudesse causar essas manifestações? Nada no mundo justifica isso. Imagina se eu dissesse que algo pode justificar. Seria uma completa insanidade, disse o comandante dos Reds. Ele é um jogador de classe mundial e não deve nunca ser deixado sozinho em situações de 1 contra 1. Ele, sempre muito jovem, naquela mesma noite que fomos vice da última Champions, foi o responsável pelo gol decisivo. Tenho certeza que isso já o tornou uma lenda do Real Madrid e do futebol mundial. Questionado sobre como pretendia marcar Vinícius Júnior, Klopp naquela época já havia falado: simplesmente esses jogadores desse porte não são tão fáceis de marcar. O problema é que se você tenta marcar o Vinícius, aparece Benzema, aparece Modric, são muitos jogadores bons do Real Madrid, e coloco ele como principal. É isso que acontece quando você enfrenta um clube recheado de jogadores de classe mundial. Então a única opção é defender de maneira coletiva. É isso que tentaremos fazer. O resultado você lembra muito bem. Vinícius Júnior conseguiu tirar o Real Madrid de um desafogo inacreditável. Fez a equipe que perdia por 2-0 simplesmente reverter, empatar a partida e vencer o duelo por um acachapante 5-2. Após toda a polêmica que o dia de ontem gerou e o episódio lamentável que as coisas acabaram se tornando, muito foi se especulado do Vinícius Júnior na Premier League. Em anos e anos de estadia do Real Madrid, nunca havia por Vinícius Júnior pensado na cabeça dele que ele realmente deveria sair de onde está e que outra equipe, quem sabe, pudesse adequar o seu futebol. Desde cedo, o Real Madrid sempre foi o grande sonho do moleque, e jamais Vini imaginaria pensar nesse trilho de carreira, ainda tão jovem assim, sair da equipe que lhe deu tudo. Ele também deu muita coisa pro Real Madrid, e a torcida madridista o adora. Mas o que não dá mesmo é passar por todos esses processos, episódios e tudo mais e achar que tá tudo certo. Vini Júnior protagonizou inclusive com o presidente da La Liga, Javier Tebas, uma discussão ferrenha no Twitter, quando Javier Tebas acusou Vini de ser oportunista e falou que na La Liga já tentaram de tudo para falar com Vini para que isso parasse.
Se você perceber, é o mesmo oportunismo de sempre e a mesma cara de pau. Em uma raríssima oportunidade, vimos um Vinícius completamente satisfeito com aquilo e que está disposto a sair da equipe. Em coletiva recente, Jürgen Klopp falou novamente sobre o caso, que, vamos combinar, repercutiu para todo mundo. E o carismático treinador alemão não deixou barato. Como eu disse na entrevista passada e como eu reitero agora, não há nada que justifique o racismo. É algo a ser completamente extinguido do mundo. Não há justificativa quando se julga alguém pela cor. Ainda mais um jogador de classe mundial como Vinícius, que não merece passar por tudo isso. Ele é um daqueles jogadores que todo mundo gostaria de contar. E se quiser vir pra cá, por exemplo, estamos de portas abertas. O Klopp acabou brincando, só que não ironicamente esse debate de Vini na Premier League ganhou muita força, e o Liverpool foi uma das equipes que mais chamou a atenção da galera de possível destino novo do Vini. O jogador brasileiro tem muito a demonstrar, e seu trato técnico é diferenciado. Sua temporada o credibiliza ao menos no mínimo no top 3 de melhores jogadores do planeta no prêmio da Bola de Ouro que será entregue pela France Football, e caso aconteça diferente disso, saberemos que será uma tremenda injustiça. Para grande parte da crítica, o Liverpool é a equipe que Vini mais se sentiria à vontade, principalmente para jogar ao lado de uma torcida que o apoiaria incondicionalmente, cantaria no primeiro gol dele e entoaria cânticos que seriam especiais. Assim como, por exemplo, o brasileiro Roberto Firmino foi bem tratado durante toda a sua estadia nos Reds. Outras opções também aparecem sugerindo, como o próprio Manchester City do Pep Guardiola, que apesar de uma equipe já muito rebuscada e cheia de grandes nomes, também teria uma vaga para o Malvadeza. Mas e aí, você gostaria de ver o Vini vestindo vermelho, só que o vermelho de Anfield? Acha que é a melhor solução para ele ir para a Premier League? Vem aqui nos comentários e deixa sua opinião. Afinal de contas, o dia de ontem foi muito movimentado e não vai ser esquecido tão cedo. Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também acha normal e os adversários incentivam. Eu lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, de Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam. A Espanha é conhecida como um país de racistas. E infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, eu não tenho mais como defender. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Essas palavras muito fortes e bem colocadas são de Vinícius Júnior, que se manifestou publicamente após mais um acontecimento lamentável. O atacante foi chamado mais uma vez do animal primata que começa com a letra M pela torcida agora do Valência e se envolveu em uma confusão com o goleiro da equipe adversária na derrota do Real Madrid por 1-0. Mais um episódio de racismo contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior foi registrado nesse domingo, dia 21, no Campeonato Espanhol, conhecido como La Liga. Além da revolta natural que o caso por si só vai gerar, também houve um elemento a mais, o fato do atacante ter sido expulso. Tudo aconteceu no segundo tempo da partida entre Real Madrid versus Valência, que precisou ser paralisada após a torcida presente no estádio Mestalla começar a chamar o atacante de mono, o que é macaco na tradução para o português. Os gritos se fizeram presentes durante todo o jogo, que acabou com a derrota do Real por 1-0, mas foi no segundo tempo, quando Vinícius Júnior reclamou com a arbitragem de uma segunda bola em campo, que atrapalhou sua jogada e as hostilidades se fizeram presentes fortemente. O atleta chamou o árbitro Ricardo de Burgos Boicoechea e denunciou os atos racistas, apontando para a torcida, local de onde vinham os gritos. O juiz conversou com os atletas e com os técnicos das duas equipes. Foi necessário até o sistema do som do estádio será acionado para pedir 2 avisos, um referente à paralisação do jogo e o outro informando que a partida só seria retomada após o encerramento das hostilidades. O jogo ficou paralisado por cerca de 8 minutos até que fosse retomado, mas nos minutos finais outra confusão foi registrada dentro da área e o goleiro Mamardashvili partiu para cima de Vinícius Júnior. Ambos receberam punição, assim como os demais jogadores envolvidos. Contudo, o VAR pegou uma agressão do brasileiro no rosto do atacante Hugo Duro e o árbitro cancelou o cartão amarelo e o puniu com vermelho. A questão é que, conforme possível ver nas imagens de transmissão, o Kuduro deu um golpe de mata-leão no jogador brasileiro e não teve a mesma penalidade, o que gerou tamanha revolta. O caminho do vestiário após a expulsão, Vinícius Júnior, que saiu de campo aplaudido e fazendo comentários,
foi cercado por integrantes da comissão técnica do Valência e jogadores que estavam no banco de reserva, o que fez com que ele precisasse ser escoltado para deixar o gramado. Nas redes sociais, os internautas se revoltaram e prestaram apoio ao atleta. Infelizmente, se tornou chover no molhado. Vinícius Júnior mais uma vez vítima de racismo na La Liga. Completamente ridículo, revoltante e desanimador. A Liga não faz nada para defender não só o seu maior ativo, mas um ser humano, escreveu um usuário. Vinícius Júnior está literalmente sozinho contra os racistas. A La Liga é totalmente conivente com isso. O Real Madrid e seus companheiros simplesmente não fazem absolutamente nada também. Tudo isso é muito vergonhoso, absurdo total, disse outro. Vinícius Júnior sofreu racismo o tempo todo no jogo, sofreu uma gravata na confusão e foi o único jogador expulso, falou outro indignado com tudo o que aconteceu. Também pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, prestou solidariedade ao atleta. Minha solidariedade ao jogador brasileiro Vini Júnior, mais uma vez vítima de racismo na Espanha. Isso é deplorável, inaceitável e deve ter consequências, ele escreveu. Esse cerco de ódio completamente infinito faz com que o jogador pense em fazer algo que jamais pensou: sair do clube que mais chegou a amar nos últimos tempos. Após sair para o Flamengo, Vinícius Júnior foi lealdade pura para o Real Madrid. Foi um daqueles jogadores que mais se dedicou e mais demonstrou amor à camisa. Um respeito pela camisa dos merengues que não se via em qualquer e todo jogador. É óbvio que o Real Madrid sempre foi muito respeitado por todos aqueles que vestem a camisa, mas com Vinícius Júnior a coisa sempre foi mais acentuada. Por mais que recebesse tamanhas propostas e montantes absurdos por seu passe, ele sempre deu prioridade em continuar na equipe que ama e que faz questão de jogar futebol com tanta ênfase. As injustiças perante um jogador que tenta calar todo mundo de forma mais pacífica parece não parar, sempre de forma exacerbada e acima do tom. As críticas e acima de tudo a perseguição a Vini são escancaradas para todo o planeta ver. E assim como o planeta bola, o planeta Terra fica em choque com tamanha impunidade que se passa. Por mais que ele realmente goste de jogar aí e por mais que ele goste do nível da La Liga, a Espanha se torna um país cada vez mais entrincheirado para ele. E mais parece justo que o Vini saia daí do Real Madrid o quanto antes. E ele queria continuar jogando por aí. Quem sabe talvez até jogar por 5 a 10 anos mais. Mas será mesmo que ele vai ter condições? Será que qualquer jogador minimamente sensato conseguiria jogar de lado de tanta perseguição e de tantas pessoas que querem a sua cabeça? Certamente não é uma das melhores atitudes se Vinícius Júnior tolerar e relevar isso. Até porque muitos jornalistas após o jogo chegaram a falar pro Vini: você não vai pedir desculpas? Você percebe o nível de distorção da situação? Eles acham que Vini Júnior está errado por tentar reivindicar. Eles acham que Vinícius Júnior está errado por tentar fazer a justiça acontecer. E acima de tudo estão mais errados do que todos nós. E acima de tudo não percebem que o erro está em plena ponta de nariz.